Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um copo de leite numa toalhinha. E o texto que eu escolhi está no Salmo 73, versículo 28, que diz assim: Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu já coloquei uma fita crepe ali embaixo, eu vou colocar outra aqui em cima, porque eu vou trabalhar todo esse fundo com uma cor bem escura. E eu quero que isso daqui fique bem certinho, para eu não correr o risco de sujar a beiradinha ali da toalha. Então, por isso, eu vou colocar a fita crepe. Eu vou usar diluente aqui no pratinho. Eu vou colocar uma pincelada de rústico aqui, ó, desse lado. Acho que eu vou colocar duas já, porque eu vou preencher basicamente todo esse fundo, então é bastante coisa. Agora, eu vou pegar um pincel grande, eu vou puxar um pouquinho do diluente. Tá vendo? Olha, vai ficar bem molinho. E com essa tinta, eu vou começar preenchendo aqui, ó, no cantinho. Sempre pegando um pouco do rústico e um pouco do diluente. Até aqui no copo de leite eu vou preencher assim, na mesma intensidade, quer dizer, na mesma cor. Eu não quero deixar manchadinho, eu quero deixar bem parelho. Olha, eu fiz até mais ou menos aqui, ó, a mesma intensidade de cor. Agora, eu vou pegando um pouquinho menos do rústico. Então, a cor há de ficar um pouquinho mais clara, mas eu vou preenchendo do mesmo jeito. Ó, viu aqui que já começou a ficar mais clarinho? Então, porque eu tô pegando mais diluente. E essa passagem também tem que ser assim bem tranquila, tá? Vai diminuindo a cor, mas vai preenchendo, sempre pegando aqui, ó, mais diluente. O diluente, ele ajuda a diluir a tinta, como ele mesmo diz. E o que acontece? Aquela tinta que você tem no potinho, ela vem, digamos assim, meio consistente. O diluente vai deixar ela mais leve, ele vai deixar menos pigmento. Então, o que acontece? Quanto menos pigmento, menos intensidade da cor. Só que ele não deixa crescer igual a água. Se você usar água para diluir aqui, fica muito difícil fazer isso aqui, ó, porque a água ela passa por baixo. A água vai entranhar na trama do tecido e vai passar por baixo ali e vai sujar. Vai sujar a toalha. Agora, com diluente, não. O clareador, ele faz o mesmo efeito, só que o clareador, ele tem a mesma consistência da tinta. Então, o que acontece? Vai ficar, isso aqui, se tivesse preenchendo com clareador, é a mesma coisa que preencher com 2 camadas de tinta. O tecido vai ficar meio duro. Olha, agora vai ficando bem clarinho. Pode até usar um pincel maior para fazer isso aqui. À medida que eu venho pro cantinho, venho clareando cada vez mais.
Vou terminar aqui e já mostro pra você. Olha, terminei aqui de preencher o meu espaço. Agora, eu vou interferir aqui com um molde vazado, assim. Eu vou colocar com rústico. Eu vou trabalhar com o mesmo pincel, só que tira o excesso, tá? Não deixa, porque senão vai manchar. Aqui tá bem molhadinho ainda, eu vou trabalhar bem de levezinho. Mas eu quero que essa faixa apareça bem. Vamos ver se a intensidade que eu tô colocando tá boa. Tá. Então, ó, pego, tiro bem o excesso de tinta, seguro aqui. Você pode pôr uma fita crepe ali para segurar, no caso, se você não consegue fazer assim, segurando só com o dedo. E aqui para fora eu vou deixar assim, ó, bem suave. Vou fazendo dos dois lados já. Sempre que você carregar de tinta, comece aqui pelo meio, tá? Porque no meio pode ficar mais forte. Aqui do ladinho tem que ir terminando suave. Eu vou fazer o meu e já mostro pronto. E você pode colocar qualquer stencil aqui, tá? Não tem que ser esse aqui, não. Esse daqui eu acho que é da Opa, mas qualquer um que você tiver aí pode colocar, vai ficar bonito. Olha, já terminei aqui, agora vamos levantar. Tadam! Legal. Agora vamos pintar a flor. Eu já vou tirar essa fita crepe daqui também, porque ela me incomoda um pouco. Quando você coloca a fita crepe, às vezes, quando você vai tirar, se a gente põe a mão em cima, assim, ela vai grudando aqui no felpudo da toalha, e às vezes para tirar, ela meio que puxa o fiozinho. Então, se é o caso, se você perceber que tá grudando, você espera a pintura secar, aí você umedece, que dá para tirar tranquilamente, tá? Sem estragar a toalha. Nós vamos começar aqui, que eu tô com o pincelzinho número 2. O cabinho aqui, ó, eu vou pôr um pouquinho do amarelo ouro aqui. Agora eu vou usar um pouquinho do verde musgo. Vou deixar ele mais purinho aqui. E agora aqui, eu só vou puxar ele assim, ó, pra cima do amarelo. Vai ficar amareladinho. Do lado de cá, eu vou deixar uma linha bem fininha de amarelo. Nem lavei meu pincel, tá esverdeado. Eu vou pegar um pouquinho do branco e já vou colocando aqui, ó. Vou preencher de branco essa parte. Toda essa parte aqui desse copinho. A toalha é escura, então o branco a gente coloca, ele fica branquinho, daí a pouco ele vai escurecer. Mas eu vou jogar com esse tom da toalha também. Aqui eu vou colocar um amarelo ouro. Eu venho crescendo pro lado. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais do verde. Bem pouquinho. Um pouquinho mais do amarelo. Esse cantinho aqui eu vou deixar mais escurinho. Eu já vou começar a usar o rústico. Olha, esse é o rústico que eu tava usando para fazer o fundo. Eu tenho aqui diluente, puxei um pouquinho do rústico. Olha a corzinha que eu fiz. E eu não lavei o pincel, então é impossível dimensionar a quantidade de tinta de cada tom que tem aqui. Essa parte aqui, ó, vai ficar escurinha, sombreada. Porque essa bem branquinha tá por cima. Vou deixar um pouquinho mais escuro esse lado aqui também. Bem aqui em cima desse amarelo, eu vou pôr assim, ó, uma sombra. Tá vendo? Só sujei o pincel.
Não ficou aquela coisa bem limpinha, bem certinha. Por último, uma pinceladinha de branco bem aqui. É uma luz que tá entrando da esquerda para a direita. Aí. Agora nós vamos fazer, agora nós vamos fazer aqui dentro, ó, esse copo aqui. Tudo aqui vai ser branco, só que eu vou trabalhar por partes. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma pincelada de branco. Que depois o branco é fácil de emendar lá pra cima. Olha, eu tô colocando aqui, ó, em toda essa área de dentro do copinho, uma camada de branco. Aqui, só até aqui, pra gente já trabalhar esse pedaço. Não vou lavar o meu pincel. E eu vou pegar um pouquinho, a gente vai trabalhar tudo com um pouquinho de rústico. Eu vou começar bem aqui dentro, porque aqui é a área mais escura, mais profunda. Ó, você pode até fazer aqui esse contorno. Tô pegando aqui, ó, o rústico puro. Esse contorno. Aí, aqui, você vai trabalhando com o pincel nessa posição. Bem pra cima. Aqui, essa beiradinha é bem branquinha. Então, por aqui, você faz isso aqui, ó. Você deixa umas pinceladinhas, assim, meio arranhadas. Meio arredondadas. Aqui, a gente vai aprofundar mais ainda depois. Então, essa é a primeira mão. Aqui não vai ficar branco puro, a gente vai trabalhar assim, tá vendo a curva aqui, ó? Bem na curva, você põe um escurinho e limpa pra baixo. Depois, no cantinho de cá, aqui, ó, também você vai fazer essa sujeirinha, bem de leve. Aqui é uma área que não vai ficar totalmente branca. Aqui, ó, a altura do pistilo, um pouquinho pro lado, tem uma manchinha. Agora, nós vamos trabalhar esse pedacinho aqui. Primeiro, eu vou colocar o branco puro. Agora, eu vou lavar o meu pincel, porque eu vou fazer a sombra com o rústico nesse cantinho que ficou por trás. Aqui, ó. Essa areazinha aqui tá por trás desta. Isso. Agora, eu já vou preencher o restante aqui com o branco. Pronto, preenchi tudo de branco. Agora, eu vou trabalhar só com sujeirinhas do rústico. É aquele pincel sujinho de tinta que eu tirei todo o excesso. E eu vou começar aqui, tá vendo que a gente tem uma dobrinha? Então, a parte de baixo é essa pontinha. E eu vou deixar um pouquinho mais escurinho aqui, bem rente à linha. Vou puxar um pouquinho, assim. Pontinha vai ficar bem clarinha. Agora, a gente vai fazendo as sombras. Primeiro, essa parte de cima. Você viu que tem umas entradinhas. E nessas entradinhas, a gente tem uma linha. Aqui temos uma. Aqui temos outra. E aqui, a gente pode ir colocando, assim, essa parte aqui do final não vai ficar branquinho. Então, eu já tô passando o pincel sujo em cima, bem no contorno. Essa linha aqui é um pouquinho maior. Aí, eu posso pôr mais uma aqui. Tá vendo? Vai ficando assim, meio
arredondadinho, sempre arredondado, tá? Não põe reto, não. Vai fazendo esse movimento, ó. E fica assim, tudo meio riscadinho, né? Aqui também, ó, vou pôr mais um pouquinho aqui no meio. Sem preencher inteiro. Você viu que tem áreas brancas. Esse aqui, eu vou pôr uma manchinha aqui. Não cheguei embaixo. Isso aqui eu vou deixar mais fortinho aqui em cima. E à medida que vai descendo, ele vai sumindo. Agora, essa parte maior aqui, eu vou colocar uma sombra aqui, meio que descendo, olha. Agora, aqui, o escurinho tá dentro. Olha, já tá meio seco, então já tá pegando mais tinta. Só que quando chega aqui, a luz tá batendo de lá. Então, a sombra passa pro lado de fora. E ela praticamente emenda com aquela ali. Aí ela cresce aqui. Olha aqui, ó, emendou. E ela vai descer aqui, ó, vai fazer esse movimento. Aqui fica mais fortinho. Então, a gente tem uma sombra aqui e uma sombra aqui. Agora, eu vou lavar o meu pincel e vou esfumar um pouquinho mais, que eu quero uma passagem de cor, não assim, ó, com linha. Só nas beiradinhas, eu não tô colocando o pincel no meio. Só nas beiradinhas dessa sombra. Olha como vai suavizando. E não leve muito, porque senão você perde essas áreas de luz, as áreas brancas, bem brancas. Agora, mais um pouquinho de tinta. Essa parte aqui, ela tá enrolada. Então, eu vou pôr um pouquinho de tinta bem em cima da linha, fazendo um pouquinho de sombra. E aqui eu vou dar uma puxadinha nesse sentido. Bom, agora a gente coloca o branco, o tecido de baixo, que é mais escuro, vai deixar o branco um pouquinho mais escurecido. Aí a gente coloca a sombra e fica mais escuro ainda. Daí você me pergunta, Lu, mas o copo de leite é branco. Pois é, daqui a pouco, quando secar, nós vamos voltar com o branco puro. Agora não faz diferença, ó. Mas daqui a pouco, quando secar, vai fazer diferença. Aí nós vamos iluminar tudo novamente com o branco puro. Enquanto isso, vamos terminar aqui. Essa parte é a parte da sombra do pistilo. Na verdade, as flores do copo de leite estão aqui. São muitas florzinhas minúsculas. Essa parte aqui é uma proteção. Eu nem me lembro como é que é o nome disso aqui. Mas é uma proteção para as flores. Aí, preenchido. Já vou deixar acentuado aqui também, ó, que fica mais escurinho. Dá mais profundidade. Eu vou colocar o amarelo ouro. Olha, agora eu vou pegar um pouquinho, agora eu vou pegar uma pontinha minúscula de vermelho vivo. Vou fazer uma sombra nesse amarelo aqui, onde ele tá por trás, né? Subindo um pouquinho pelo meio. E depois aqui, ó, vou colocar lá na ponta. Vou descer assim meio que pelo meio também. Ó, tô colocando ali na ponta. E tô descendo aqui pelo lado esquerdo. E agora eu tenho um pouquinho de branco. Peguei só um pouquinho desse ladinho aqui. Peguei tão um pouquinho que nem apareceu. Tô colocando a tinta pra cima. Ó, tinta pra cima. Aí você vai bem no contorno.
É um toquezinho de luz que tem aqui. E aqui no meio fica um pouquinho mais largo. Isso daqui quando secar vai sumir, então eu já vou pôr um pouquinho a mais. Aí. Vou aproveitar essa sujeirinha aqui, vou pegar um pouquinho do amarelo junto e vou fazer aqui embaixo, ó, em cima daquela sombra, um pouquinho dessa cor, eu gostei daquela tonalidade. Pronto, aqui ó, já tá praticamente seco, já escureceu o que tinha que escurecer. Então eu vou voltar com o branco, eu vou começar com um pouquinho de branco aqui. Você viu que eu coloquei bem no meio do espaço e daí fui subindo e descendo. Aí, já iluminou aquela parte ali. Lavei o pincel, vou pegar mais um pouquinho do branco e vou começar aqui, ó. Acertando essa voltinha, deixando ela mais clarinha. Aqui eu não vou colocar exatamente na borda, vou colocar um pouquinho pra dentro. Aqui. Você pode empurrar a sombra, mas você não deve cobrir a sombra. Agora eu vou pôr aqui e vou crescendo por aqui, ó. Você viu que eu não fiz uma linha de branco ali. Eu só fui empurrando o branco. Agora aqui vamos pôr um pouquinho. Agora subindo essa área aqui escura, aqui ó, temos também um pouco. Na verdade, onde tiver a área branca, você vai trabalhar com um pouquinho do branco fazendo isso. Aqui, ó. Você não pode levar o branco lá, mas essa pontinha, ela pode ficar bem branquinha. Aqui vai sumindo. Aqui também a gente não vai fazer isso. A gente vai colocar aqui e vai empurrando. Aqui temos tipo uma valetinha. A flor tem isso, quando ela é bem comprida aqui, ela tem umas valetinhas, assim como se fossem riscos mesmo. E a gente consegue reproduzir isso com a luz e a sombra. Aqui, ó, tô empurrando a sombra. Agora eu vou pôr um pouco aqui. Você viu que eu tô trabalhando com o pincel deitado? Não é pontinha colocando tinta. Coloca a tinta, depois você deita ele e vem trabalhando com ele assim, ó, deitadinho. Você vai empurrando. Se você trabalhar com ele de pé, você vai preencher áreas e você vai puxar o branco. Aqui, mais um pouquinho. Porque, enfim, o copo de leite é branco. A gente só coloca sombra porque se preenchesse ele todo de branco, a gente ia ter uma mancha branca. Aí quando a gente tem as luzes e as sombras, a gente tem o movimento. Aqui eu vou subindo assim, ó, fazendo esse movimento com o branco também. Deixando bem sutil aquelas pinceladinhas que a gente fez curvas. Olha, a gente enxerga ali, mas bem sutilmente. Aqui temos uma mancha, mas a gente pode suavizar. Aqui, ó, a gente tem um branquinho que vai até ali. Achei que essa sombra ficou muito larga. Então, no teu risco, eu já vou deixar ela um pouquinho mais estreita. E aqui eu vou tirar um pouquinho.
No teu risco ele já vai assim, tá? Essa ponta de sombra aqui, ela tem que sumir dentro dessa luz aqui. E agora, temos essa voltinha que vai ficar bem branquinha. Só que aqui tem uma sombra, então cuidado, não avança muito. Ali tem um acabamento que eu vou fazer com pincel zero. Aqui, ó. Essa voltinha, ela continua e faz esse movimento. Aqui fica bem branquinho de novo. Aqui fica meio escurinho. Agora, aqui em cima também, ó. Aqui vai ficar um contorninho de branco bem certinho e bem marcado. Aqui ele some, porque tem uma área de sombra. E aqui, eu vou pôr aqui, ó, a pontinha. Pronto, ali. Aqui também é uma área bem branquinha, então pode ficar um pouquinho de contorno, uma beiradinha. Ele, quando tem a sombra bem certinha, ele fica parecendo um relevo. Aqui também, ó, vou pôr esse contorno. Aí, aqui é escuro, tem uma sombra, então não deixa tão branquinho, tá? Pode pôr, mas tem que deixar ele assim mais disfarçadinho. Borrei ali, agora eu vou passar o outro pincel maior para disfarçar. Aqui eu vou descer com esse contorno também. Quando chega aqui vai sumindo. Aqui pode ficar um pouquinho mais branquinho, essa parte aqui. Então, eu tenho um excesso de tinta que eu vou tirar com esse pincel e com essa tinta aqui. Eu vou passar o branquinho bem aqui. Mas você viu que não ficou tão branquinho quanto aqui, ó. Ele tá um pouquinho mais sombreadinho. Tiro o excesso da tinta do pincel numa área bem branca e vem bem de levezinho, só dando uma ajeitada. Acho que eu vou pôr mais um pouquinho de branco aqui. Assim, acho que tá melhor. Isso! O copo de leite está pronto. Eu derrubei um pingo de tinta verde bem aqui. Fui consertar, manchou. Vai ser bem complicado eu conseguir de novo o fundo sem manchas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um molde vazado aqui, que vai chamar a atenção e vai tirar a atenção da mancha que ficou ali. Mancha não, né? Quase não dá para perceber, mas eu percebo. Então, eu vou colocar só a palavra paz, não cabe com esse rabo todo para fora, mas eu acho que vai ficar legal e vai me ajudar aqui nessa situação. Então, um pouquinho do branco no pincel, tira o excesso. E agora eu vou trabalhar aqui, ó. Olha, já terminei aqui. Eu não vou colocar o coraçãozinho. Olha só como ficou. Espero que você tenha gostado dessa sugestão. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, minha gratidão. Assista o vídeo, curta, comente, passe para outras pessoas. E até a próxima aula!